Boa tarde, me chamo Thiago Rodrigues Modesto, sou da turma de terça-feira, 4 horas, da prática de Eletromag. Essa aqui é a experiência 3, teórica simulada, individual. Começar falando um pouco sobre o que são supercondutores. Os supercondutores são aqueles materiais que, com baixa temperatura, eles vão perder a característica magnética externa. Então, são materiais que, se a gente conseguir um dia chegar, como está ali embaixo, elas não existem, existem apenas na teoria e em experimentos. Não existem esses materiais com essas propriedades de supercondutor em temperatura ambiente, mas se um dia a gente conseguir chegar nisso, vai sim revolucionar o mundo. Tudo que a gente consegue, tudo que acontece no mundo ia ser revolucionado por causa dessa descoberta de um material que pode ser supercondutor em uma temperatura ambiente, mas até agora é só em temperaturas muito baixas, de 20 kelvins, que são assim são impraticáveis para a gente. São dois tipos de supercondutores, tem os macios, que são apenas de um elemento químico, e os duros, que são as ligas metálicas, que são ligas metálicas gigantescas. Então, não tem muito como ter um exemplo, são ligas muito grandes. O que é a permeabilidade magnética? Eu vou voltar aqui nessa fórmula. A permeabilidade magnética é a quantificação da capacidade de um determinado material ser permeável a um campo. Então, basicamente, quanto campo do material que vai passar, ou quanto campo magnético vai passar por aquele material. É bem óbvio pelo nome. Pode ser definida como a capacidade de indução magnética do material. E ela é experimentalmente determinada e tabelada, então de acordo com as equações de Maxwell. Como a gente pode ver aqui, a gente pode, a partir de procedimentos matemáticos, a gente pode isolar aqui a permeabilidade magnética para encontrar uma fórmula melhor para ela. A gente tem essa aqui. Mas a gente pode isolar a partir desta fórmula aqui para achar o valor dela mais precisamente. O que é o efeito Meissner? O efeito Meissner, que a gente pode ver, é uma simulação dele ocorrendo, mas ele é a expulsão das linhas do campo magnético dentro de um material com propriedade supercondutora. Então, a gente pode ver aqui, as linhas de campo magnético elas estão sendo expulsas aqui de dentro do material. Elas estavam passando por dentro, mas agora elas não passam mais, elas estão sendo expulsas daqui. E é observado experimentalmente, então a gente colocar um material não magnético sob a ação de um campo magnético de baixa intensidade e resfriar ele além da temperatura crítica do material, isso vai acontecer, quando o efeito Meissner acontece. A gente pode ver ele acontecendo nesses trens que flutuam sobre os trilhos, que vão muito rápido, né? Porque eles não têm atrito com os trilhos, eles têm apenas atrito com o ar. Esse caso desse efeito Meissner, ele acontece nesses trens que vão flutuando sobre o trilho porque as linhas de campo magnético estão sendo repelidas de dentro do material. O material que tem umas propriedades de supercondutor. Tá. O que são materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos? Eu vou voltar nessa imagem aqui depois, deixa eu explicar um pouquinho melhor o que são eles. Os paramagnéticos são materiais com átomos desemparelhados que têm momentos magnéticos individuais. Então a gente pode ver aqui. Então, quando expostos a um campo magnético, seus momentos magnéticos se alinham com a direção do campo, e isso vai resultar num aumento da magnetização do material na direção do campo. Então, a gente tem exemplos, são os íons de metais de transição e o oxigênio. Eles acontecem dessa maneira, como a gente pode ver aqui nessa imagem melhor. São os materiais paramagnéticos. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Os diamagnéticos são materiais com todos os elétrons emparelhados, então isso vai levar os momentos magnéticos deles se cancelarem. Então, quando eles forem expostos a um campo magnético, os elétrons vão gerar correntes que vão se opor ao campo. Como resultado, esses materiais eles vão ser fracamente repelidos pelo seu campo magnético. Aí nisso a gente tem a água, o mercúrio e o grafite, como a gente pode observar aqui nessa imagem, como acontece. Já os ferromagnéticos são materiais que os átomos possuem momentos magnéticos intrínsecos, ou seja, esses momentos eles tendem a se alinhar em uma direção comum. Eles estão aqui, eles tendem a se alinhar em uma direção comum. E quando eles vão ser expostos a um campo magnético, esses domínios magnéticos do material eles vão se alinhar, resultando em uma forte magnetização. Então, como vai ser observado aqui no experimento, no nosso último caso de ferro magnético, que tem um quadrado ali, vai ser uma bobina que ele vai absorver todo o campo. O material ferromagnético vai absorver todo o campo para ele. Eles exibem propriedades de permanência, que significa que eles podem manter o magnetismo após a remoção do campo magnético. Os exemplos a gente tem aqui ferro, níquel e cobalto. E aqui uma imagem melhor desses três tipos de material. Ímãs permanentes. O que são ímãs permanentes? Eles são ímãs que eles vão manter as propriedades magnéticas deles depois de serem imantados.
Então, eles são feitos de materiais ferromagnéticos e expostos a um campo de alta intensidade. Mas por que de materiais ferromagnéticos? É o que a gente viu aqui, porque eles vão manter o magnetismo após a remoção do campo. Então, é o que a gente viu ali. Então, esses ímãs permanentes são feitos a partir desses materiais ferromagnéticos. Eles são condutores de eletricidade, mas a corrente ela prejudica o campo. Então, são coisas ali que elas vão se meio que se anulando. E ele atua em temperaturas críticas muito baixas. As temperaturas críticas são muito baixas. É isso, essa é a parte teórica. Agora vamos para as simulações. Então, seguindo na parte experimental, aqui o primeiro caso de ímã. Como pode ver, eu realizei todas as simulações antes, para comentar por cima depois, achei que seria um pouco mais fácil. E eu comecei aqui primeiro fazendo, definindo que eu quero fazer um cilindro em volta do eixo Z, no solution type aqui. Depois eu vou fazer um retângulo em 2D, para depois transferir isso para 3D e rotacionar esse pedaço de cilindro que eu vou estar fazendo aqui agora. Então, realizei ele aqui em 2D. Agora eu vou criar aqui a parte 3D, o 3D Design. 30 graus, porque eu quero dividir ele em 12 partes. Então, acho que eu posso aumentar aqui a velocidade. 30 graus, e aqui eu vou rotacionar ele ao redor do eixo Z, esse pedaço, em 12 partes, de 30 graus também. Pode ver ali. Depois disso, eu vou criar outro design 2D para fazer a região, um retângulo que vai ser a nossa região, em volta desse cilindro que a gente criou. Coloco aqui todos os parâmetros certinho da nossa região. Vou aumentar a opacidade. E agora eu vou definir as nossas direções desses pequenos cilindros, né? E vai ser feito para cada um. Então é definido assim. E vai colocando ali que é em relação a esse novo eixo que a gente colocou. Então isso vai ser feito para todos, para os 12. Vai demorar até um pouquinho, acho que eu posso aumentar aqui mais a velocidade. É um processo bem demorado, vai demorar mais inclusive para os próximos também, que eles eram bem complicadinhos. Pronto, aqui o último. E agora eu posso diminuir aqui a velocidade de novo. Aqui eu estou mostrando todos eles, né, como foi feito. Vou colocar o material que vai ser o que foi recomendado pelo professor. E aí vou colocar uma análise, fazer um setup de análise. E depois repetir o mesmo procedimento do que foi feito na última simulação para conseguir ver nosso campo, nossos vetores. É o procedimento padrão. Em relação ao plano XY, então as linhas de fluxo, como pode ver aqui, como é que elas ficaram. Vou mostrar agora o nosso campo magnético. E esses foram os resultados do nosso primeiro caso. Então, indo para o nosso caso 2, é o mesmo cilindro, é a mesma coisa, só que vou mudar as direções dos nossos eixos que eu tinha colocado em relação a cada pedaço de cilindro que tinha ali. Eu vou criar aquele de novo, do zero, só para mostrar que eu fiz esse de um jeito um pouquinho diferente. Eu não botei 30 graus nessa primeira parte, eu botei 15. Acho que eu vou mudar aqui, então eu coloquei 15 graus. E depois eu só dupliquei ele em relação ao eixo Z e uni essas duas partes só para ficar no meio do eixo certinho, para ficar melhor de tendo as eixos desses pequenos cilindros. Então, vou mostrar aqui como é que foi feito. Pronto, eu vou unir as duas peças. E duplicar ao redor do eixo, a mesma coisa, 30 graus, 12 pedaços. Pronto. Criar o retângulo para ser a minha região em volta desse cilindro. Mesmo procedimento. Colocar ele mais opaco. Mais transparente, no caso, mexendo na opacidade.
E agora eu vou realizar a mesma coisa do outro, fazer as direções para cada um desses pequenos cilindros. Eu vou mostrar aqui como foi feito, né, que eu tirei um print do professor, do material que o professor disponibilizou, e essas eram as direções que precisava cada um ficar. Eu fui fazendo, acho que eu posso aqui aumentar a velocidade, porque essa parte é bem repetitiva. Tenho só que ficar colocando cada uma dos meus eixos, em cada um desses pedaços de cilindros. Isso vai ser feito para as 12 partes, para depois conseguir o nosso vetor, nosso campo, nossas linhas de fluxo. E sempre mudando a referência de cada um desses, né, para esse eixo novo que a gente acabou de colocar. Pronto. Colocar o material no nosso retângulo, ou em cada um desses pequenos retângulos, né, em 2D. Tinha faltado esse pedaço aqui que eu não tinha colocado a referência certa, mas coloquei aqui rapidinho. Essa aqui foi a direção de cada eixo que ficou. Aqui no final foi feito. Coloquei o material e fiz o setup de análise. E esse aqui são minhas linhas de fluxo, os vetores, o meu campo magnético e o meu vetor do campo magnético. Esses foram os resultados do caso 2. Indo agora para o caso 3, como pode ver aqui eu gravei tudo que eu tinha feito antes, como eu tinha falado. O caso 3 vai ser a mesma coisa dos outros dois, acho que eu posso até acelerar um pouquinho também esse. Ele é a mesma coisa dos outros, eu inclusive utilizei o mesmo cilindro que eu tinha feito no último caso, mas mudando só a direção dos eixos, como foi no último. Então acho que eu posso pular aqui ele. Pular direto para os nossos resultados. Aqui nossas linhas de fluxo, o campo magnético e os vetores do campo magnético. Esse é o resultado do nosso caso 3. Indo agora para o caso 4 e o último dessa parte de ímãs. Ele é um pouquinho diferente, então iniciar desde o começo. Criei um design 2D e vou fazer 5 quadrados. 5 quadrados em sequência. Fiz cada um 3×3. Aí crio uma região 2D ou 3D, desses quadrados foram criados. Nele faço uma região 2D, é o mesmo esquema. Faço a região em volta, um retângulo maior em volta, que vai ser a nossa região. E dou para ele as mesmas propriedades que eu estou dando para esse retângulo. Então, deixo ele mais transparente. Vai com o botão direito e coloca ali All Object Edges. E coloco mais uma propriedade ali, o balloon. É isso, agora colocar o material, que vai ser o material que o professor disponibilizou para a gente, falou que era para utilizar. E aí vou colocar as direções de cada uma desses, em relação aos eixos, né, de cada um desses quadrados. Vou mudar o eixo, que vai ser a nossa referência. O processo é bem repetitivo, é basicamente a mesma coisa dos retângulos, né, ou do cilindro. Acho que eu posso pular aqui.
Aí eu tenho que rodar o setup de análise, né? A mesma coisa. Que vai, inclusive, me falar ali. Rodar o setup de análise e colocar os nossos resultados. Salvar aqui. E rodar os nossos resultados da mesma maneira que foi feito para os outros. Escolher o plano XY. E aqui estão as linhas de fluxo. Essas são as linhas de fluxo obtidas. No nosso caso, 4. Dá um zoom aqui para mostrar melhor. O nosso campo magnético. Os resultados que a gente conseguiu obter. E os vetores, se eu não me engano, eu mostro eles aqui também. É isso. Indo agora para a nossa última parte do vídeo, que é em relação a esse quadrado, que eu criei aqui na região 2D. Eu vou mostrar melhor o passo a passo agora, eu vou dar um Ctrl Z em tudo. Eu sou do grupo C, então as dimensões eu utilizei tudo do grupo C, foi 40 milímetros, para o L varia com 40 milímetros, eu estou mostrando aqui as dimensões desses quadrados que eu criei. Fui colocando um dentro do outro, medindo a distância certinha, essa distância tinha que ser um L, essa aqui 3L, essa aqui 9L, e a do quadrado de volta, que era o vácuo, não tinha especificado quanto que tinha que ser. Aí, a região que é vácuo, eu vou colocar uma cor diferente, eu vou colocar um azul claro, que no caso seria essa região e essa aqui de dentro. E eu preciso também dar um subtract entre esse quadrado e esse maior de fora, e esse aqui desse aqui. Então, é um subtract de cada um desses quadrados. Inclusive aqui ficou faltando esse pedaço aqui, ficou contando como um retângulo só, depois eu dou o subtract deles. É que uma parte eu tinha esquecido. Eu vou colocar o material do de dentro, como sendo cobre, e colocar uma corrente de 500 amperes nele. Pronto. Faço o mesmo procedimento por de fora, para essa região de fora. Crio o setup de análise. E esse vai ser nosso quadrado em 2D, com as dimensões disponibilizadas. E agora eu posso passar para o nosso quadrado em 3D. Vai ser mostrado aqui. No caso vai ser um cubo, né? Eu comecei fazendo esse cubo menor, com as mesmas dimensões, só que agora eu coloco uma mais no eixo Z. E vai criando várias caixas, vários cubos, né, em volta desse menor, que eu vou colocar cobre como material dele. E faz o mesmo procedimento, dando um subtract entre eles. Entre a 1 e a 2, depois entre a 2 e a 3. É uma cópia da 1 e da 2, da 2 e da 3, que eu dou um Ctrl C, Ctrl V e dou o subtract entre as duas, como eu estou mostrando aqui no vídeo. Pronto. Agora eu coloquei esse quadrado aqui que eu não mostrei no vídeo, esse pedaço desse quadrado aqui, como um condutor perfeito. É o primeiro teste que eu vou realizar. Então, aqui a gente pode ver os vetores do campo. E as linhas de fluxo. Excluir ele, a gente pode ver também as nossas linhas de fluxo. Vou mostrar os vetores do campo primeiro. Os campos, como é que ele está. E as linhas de fluxo. Então, esses são os resultados para um condutor perfeito.
Agora eu vou só ir mudando o material desse retângulo que eu criei para ir fazendo os experimentos melhor de acordo com o que foi especificado para a gente pelo professor, que eu coloquei aqui, inclusive eu tinha aqui no bloco de notas todos os materiais que eu ia usar para fazer o experimento certinho. Então, dando continuidade aqui, deixa eu baixar o volume. Fazer aqui para o nosso material diamagnético, que a gente pode ver do condutor perfeito, que são esses resultados aqui. E aí eu vou mudar para o alumínio, vai ser um material diamagnético. Nosso primeiro teste. A gente vai ver que o resultado não vai ser muito diferente, ele vai se manter bastante parecido. Aqui as nossas linhas de fluxo. Não tinha rodado aqui o programa. Tem o nosso campo magnético, a gente pode ver, é um resultado, não é muito diferente do condutor perfeito. Ele é diferente, claro, mas ele ainda é um pouco parecido. Não tem uma diferença muito gritante como vai ter do ferromagnético. Então fazer aqui para o magnésio também vai ser um resultado igual, são diamagnéticos, né? Aqui as nossas linhas de fluxo. Eu acho que eu posso aumentar aqui um pouquinho a velocidade. Nossos vetores. Nosso campo. Agora, indo para o material paramagnético, vai ter uma diferença já. Também é um pouquinho, é pouca ainda a diferença, não é muito grande. Mas a gente pode ver como se o campo estivesse saindo já do nosso material. Nossos vetores estão saindo desse material. A gente pode ver aqui, acho que eu posso já diminuir a velocidade. Como se tivesse um vácuo nessa parte do material. Então já é diferente. Como a gente pode ver aqui. Nossos vetores do campo magnético. Fazer agora por o chumbo, que vai ser um resultado bem parecido com o da prata, vai ser igual, basicamente. Sempre trocar o material e rodando o software. Aqui a gente tem nossas linhas de fluxo, nossos vetores. O campo. Os vetores do campo, né? Como a gente pode ver, aí é um resultado muito parecido com o da prata. E o nosso campo em si. Agora os resultados mais diferentes mesmo vão aparecer no paramagnético, que é o que eu vou usar aqui. Eu vou usar ferro e níquel para demonstrar como os resultados vão mudar. Então a gente vai ver agora o caso do material ferromagnético e como que ele vai absorver o campo magnético praticamente inteiro para dentro dele, até nessa parte aqui que seria o vácuo. Ele vai tirar o campo magnético dessa parte e a gente vai ter só dentro aqui de onde tem o material que eu estou colocando. Como a gente pode ver nossos vetores, não nessa parte. Vou colocar aqui as nossas linhas de fluxo. E aqui sim a gente pode ver melhor como fica só dentro do material. Ele absorve praticamente tudo. Vou colocar o nosso campo magnético para a gente conseguir ver melhor ainda. Então, fica só dentro do material, como foi explicado no material ferromagnético no começo do vídeo. Posso acelerar aqui, que eu vou repetir o procedimento agora para outro material, para o níquel.
mas o resultado vai ser bem parecido, porque ele também é um material ferromagnético. Então, a gente pode observar, as linhas de fluxo vão se manter ali dentro, porque ele observou tudo. Opa, fiz errado ali. Fazer para o campo. Então é isso, os resultados obtidos foram bem baseados na teoria, eles foram de acordo com a literatura. Então, muito obrigado por assistir e é isso.